Será que foi um abuso de Alexandre de Moraes ter mandado a oficial de justiça entrar lá dentro da UTI e intimar e citar Bolsonaro? Pode ou não pode? Bom, segundo o Código de Processo Penal, não existe restrição. A pessoa precisa ser intimada, ela tem que ser intimada. Ela precisa ser citada, ela tem que ser citada. E eu vou te explicar esses dois atos processuais que ocorreram com Bolsonaro dentro da UTI. Primeira situação importante: a lei não proíbe. A lei não coloca nenhum empecilho. Ponto. Segunda informação importante: o médico, ele tem autonomia dentro de um hospital, dentro de uma UTI. Se o médico entendesse que era uma situação de risco de morte, ele não autorizaria a entrada da oficial de justiça dentro da UTI para intimar Bolsonaro. Mas, Andréia, ela tem essa, o médico, ele tem essa autoridade? Tem. Dentro do hospital, o médico tem essa autoridade. Se ele percebesse que haveria um envolvimento de risco de morte de Bolsonaro na entrada da oficial de justiça na UTI, ele proibiria a entrada. E ponto. Só que tem um porém. Os médicos não proibiram. Por que os médicos não proibiram, Andréia? Porque essa UTI, para mim, tá a farra do boi gordo. Só falta churrasco lá dentro. É um entra e sai lá dentro que eu nunca vi isso dentro de uma UTI. Porque como funciona geralmente as UTIs no Brasil? Geralmente é 2 pessoas que visitam por dia a UTI. 2 pessoas. Exatamente para evitar contaminação. Até porque você sabe que a UTI, ela mesma, pode ser um ambiente contaminado. Para evitar que contaminação entre e para evitar que contaminação saia da UTI e coloque a vida do paciente em risco. Então, geralmente, nenhuma UTI, a visita por dia é de 1 ou 2 pessoas no máximo. Ah, não, Andréia, mas ele estava na UTI humanitária, porque hoje em dia também tem essa. Tem a tal da UTI humanitária. A UTI humanitária deixa que fique um paciente ali de forma permanente, acompanhando o adoentado, o enfermo. Mas mesmo assim, a visita é 1, 2 pessoas, uma de cada vez. Só que na UTI de Bolsonaro não é assim. Tanto que no vídeo que eu vou te mostrar daqui a pouco, ali tinha umas 4 pessoas, inclusive uma com a câmera gravando, e tinha uma outra pessoa que não aparecia, que Bolsonaro até discutiu, tinha uma pessoa gravando com a câmera, tinha uma outra pessoa do lado de lá e tinha outra pessoa do lado de lá. E outra coisa, pera, não, pera. Bolsonaro deu uma entrevista pro SBT, da UTI, aí pode. Não, Andréia, mas eu vi a entrevista, eu também vi. Ela foi remota, verdade. Mas tinha uma pessoa lá dentro com câmera filmando e uma outra pessoa. Bolsonaro participou de uma live e eu mostrei e falei sobre isso ontem. Uma live. E tinha alguém gravando, tinha alguém dando suporte, entrando com materiais estranhos num UTI, que é câmera, que é luz, que é toda a situação. Então, para isso, Bolsonaro estava ok. Mas para receber uma intimação de um oficial de justiça não podia. Podia. A lei autoriza, não proíbe. E o médico não proibiu, porque ele poderia ter proibido se colocasse em risco o enfermo o paciente, o médico poderia sim proibir a entrada. E não proibiu. Aí agora eles estão se fazendo de pobres, coitados, lascados, de vítima, de coitado de Bolsonaro, foi intimado dentro da UTI, bebê. Eu acho é pouco. E outra coisa, pega o código. Enquanto o Bolsonaro não fosse intimado e citado, presta atenção nisso, a ação penal contra ele não daria início. O que é intimação, Andréia?
A intimação, a oficial de justiça foi lá, intimou e citou Bolsonaro. Fez a intimação e fez a citação. A intimação é o ato de ciência de Bolsonaro, que ele está respondendo uma ação penal criminal por 5 crimes. É a ciência ao acusado. E a citação? O que é a citação? A citação é o ato inicial do processo de fato e de verdade, que é quando você é citado para apresentar a sua defesa. Sem esse ato, eu posso dizer que praticamente não existe processo. E sem a intimação também não existiria processo. Então, o Bolsonaro está muito conveniente para ele. Você não acha? Está muito conveniente ele ficar dentro de um UTI. Na minha opinião, não sou médico nem nada, eu estou dando uma opinião de uma pessoa leiga. Na minha opinião, pelo que ele anda fazendo lá dentro da UTI, não precisava nem estar mais dentro de uma UTI. Mas estava muito conveniente, porque ele achou que não ia ser intimado e nem citado. Ou seja, ele achou que não começaria a ação penal contra ele. Porque, reitero, necessitaria e necessita desses 2 atos: intimação, ciência do processo criminal, e citação, para que a defesa apresente ali a sua defesa, para que os advogados apresentem a sua defesa. Sem esses atos, não existe o início do processo de fato. Então, para Bolsonaro ali estava muito conveniente, escondidinho lá dentro da UTI, ganhando o quê, Andréia? Tempo. Tentando enrolar o processo penal criminal contra ele. E quanto mais ele enrola, mais tempo ele ganha e mais se demoraria para se chegar a uma sentença, um acórdão condenatório para ele. Pegou o código? Então estava muito conveniente, né? Só que se lascou. Alexandre de Moraes mandou oficial de justiça ir lá dentro da UTI e intimá-lo e citá-lo. Corretíssimo, Alexandre de Moraes. Aí os bolsonaristas já estão fazendo aquela presepada toda. Silas Malafaia é um deles, né? Silas Malafaia tem que se converter, tem que orar, tem que adorar a Deus, não é ficar entrando nessas situações, não. Uma coisa horrorosa. Será que vai ser candidato ano que vem? Né? Porque ano que vem, já falei para vocês, tudo é feito visando o ano que vem. Para esses oportunistas de plantão e para os extremistas, sem qualquer filtro, não é? Que entrega logo quem é. Daqui a pouco eu te mostro tudo isso. Você quer ver agora? Quer ver agora? Vamos ver, porque aí a gente vai seguindo na sequência. Olha a fotinha aqui, ó. Bolsonaro discute com oficial de justiça e dá chilique na UTI. Ex-presidente quer falar sobre processo penal com servidora que foi entregar intimação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa oficial de justiça, ela é muito elegante. Porque se fosse eu ia falar para ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou aqui para isso. Eu vim aqui pegar a sua assinatura da intimação e da citação. O senhor quer assinar ou não? Porque se o senhor também não quiser assinar, não tem problema, eu dou ciência aqui, intimado e citado está. Eu não ia ficar escutando aquela lorota de Bolsonaro, não, gente. Ele ia começar a falar, eu ia falar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vim aqui para isso. O senhor vai assinar ou não? Mas ela é muito elegante, ela foi muito elegante, parabéns pela elegância e pela paciência dela. Mas Bolsonaro novamente foi escroto e novamente usou dessa situação para palanquete. Para se fazer de vítima, para se fazer de pobre coitado lascado, só que, para mim, ele denotou novamente a misoginia dele, o machismo dele e toda a bravata dele. E novamente atacou Alexandre de Moraes. Novamente falou ali que teve um entreveiro para roubar, ou tirar ele da presidência da República, que ele está sendo perseguido, que golpe é esse, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não teria ouvido a primeira frase de Bolsonaro. Eu já tinha cortado ele no toco se eu fosse essa oficial de justiça. Falei, eu não vim para isso, eu quero assinatura do senhor. O senhor vai assinar ou não? Eu não tenho nada com isso. Eu não quero saber. O senhor vai assinar ou não? Cala-te boca!
Vamos ver aqui, pra gente não perder o fio da meada. Que vergonha. Eu vou mostrar do UOL, que tá com áudio melhor. Vamos ver juntos aqui. Boa tarde. Isso já é uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor na ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Você que é solicitante de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, fala. Ele faz defesa comigo. Sim. Gente, vou voltar um pouquinho aqui. Eu quero que vocês percebam o tanto de gente que tá aqui dentro. Olha o tanto de gente que tá lá dentro da sala da UTI. E a oficial de justiça não poderia entrar lá dentro? Porque os bolsonaristas estão falando que não poderia entrar. Já expliquei que a lei não proíbe. E já expliquei que o médico, se ele percebesse que tinha risco de vida, de risco de morte, ele proibiria a entrada. Mas perceba o tanto de gente que tem aqui, ó. Olha aqui no início. Olha aqui. Bem aqui no início. Olha lá. Tem um no canto, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. E de cá, ó, parece que tem 2 pessoas. Uma com a câmera e uma outra que Bolsonaro discute. Aí como é que é? Só o oficial de justiça que não pode entrar. Tá a maior farra lá dentro dessa UTI. Aí tá todo mundo fazendo... Todo mundo não, né? Os bolsonaristas. Aí os bolsonaristas estão fazendo todo o showzinho deles. Que o oficial de justiça não poderia ter entrado no UTI. É só o oficial de justiça que não pode entrar? O resto, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, todo mundo entrou? Ah, live pode fazer. Aqui, ó. Live pode fazer. Bolsonaro fez live aqui, ó. Olha aqui, Bolsonaro fez live com esse povo aqui que eu mostrei para vocês. Para tentar, inclusive, ali fazer a propaganda do capacete dele. E a live dele não tinha 800 pessoas ao vivo. A live de Bolsonaro. O que um cartão corporativo não faz, né? O que um dinheirozinho para comprar robô, né? Contratar robô, para clicar, para visualizar, para dar visualização, não faz, né? Não teve 800 visualizações durante a live. Nós estamos aqui agora com quase 5.000 visualizações na nossa live. E de Bolsonaro não deu 800 pessoas nessa live que ele fez aqui anteontem. Com Nelson Piquet, tava lá Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Tava toda a trupe, né? Eu já falei visando 2026. Não deu. E tentando ali, sorteou até um capacete e não deu gente. Ê, Bolsonaro, hein? Que perdeu a mamata, né? Perdeu o toma lá da cá, o faz-me rir, né? Para contratar robô e tal e coisa. Não foi? Sorteando um capacete não deu gente. E ele fez propaganda do capacete dele, viu, gente? Tá doidinho para vender o capacete dele. Eu que não uso. Capacete chifrudo, não uso, não. André, deixa essa maldade. Não, é verdade, desculpa. Não é chifrudo, não. É presidiário. Não é presidiário ainda. É inelegível. Daqui a pouco, presidiário. Eu vou querer um capacete desse? Nunca na vida. Aí, toda aquela situação que eu mostrei ontem para vocês. Que falou Alexandre de Moraes, prisão preventiva internacional de Alexandre de Moraes, toda essa presepada de mentira no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Toda a situação. De live podia participar. De entrevista no SBT, que ele deu entrevista no SBT, fez de pobre coitado lascado, disse que vai ser o candidato em 2026. Mas ele tá inelegível? Pois é. Mente que não sente. O caminho do feio é por onde ele veio desse povo. Só que esse povo não tem vergonha na cara. O problema é o seguinte, o problema muitas vezes não é nem esse povo. O problema é o gadinho que acredita neles. E lógico que tem uns fundamentalistas religiosos que ajudam, né? Silas Malafaia, Bolsonaro aparece em tom mórbido em vídeo de Silas Malafaia após chilique com oficial de justiça. Silas Malafaia apareceu lá. Ué, Silas Malafaia pode entrar, Andréia? Na UTI, entrou. Inclusive, Silas Malafaia não podia nem entrar, na minha opinião. Não obstante, eu não seja médica, reitero,
Mas ele operou esses dias, Silas Malafaia. Tá com curativo no olho ainda. Para mim não podia entrar na UTI. Mas Silas Malafaia entrou. Fez videozinho de chilique e tal e coisa. E vou repetir de novo. Silas Malafaia pode entrar. E a oficial de justiça não pode? Ô, povinho sem vergonha, não é? Silas Malafaia, inclusive, xingou Alexandre de Moraes. André, lá na UTI eu não vou botar mais não. Eu não vou botar mais não. Você aguenta ver Bolsonaro? Não aguento não. Eu não aguento não. Você vai me desculpar, mas eu não aguento. Hoje não. Tá quase sexta-feira. Mas vamos ver o vídeo do Silas Malafaia aqui, estribuchando no crédito, no débito e no Pixel. Ô, Min, xingou, e xingou, viu? Ele xingou o nosso querido Xandão. Vamos ver aqui? Esse homem é um homem sem eira e nem beira. É uma vergonha. Uma vergonha. E se diz de Jesus. Eu fico pensando se ele não fosse de Jesus. O que ele não faria? É bom nem imaginar, porque é muito... Parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, que o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI. Você entrou, Silas. Você entrou, Silas, e você fez uma cirurgia esses dias, você tá com um tampão no olho, você não podia entrar, não. Você entrou, oficial de justiça, não podia entrar? Ah, tenha santa paciência, né, gente? Ô povinho sem vergonha, só que tem um porém. Esse povo tá desesperado. Ontem, na Câmara de Deputados Federais, foi um barraco. Foi um barraco de tudo quanto é jeito. Por quê? Primeiro tem a questão do INSS, da fraude do INSS, que eu vou te explicar daqui a pouco. E tem a questão do PL da anistia. Aí o que o governo federal fez ontem, junto com o Hugo Mota? O governo apresentou um PL que cria ali um fundo e que cria instrumentos para estados e municípios ter mais verba para combate a incêndios, que é um evento que, em decorrência da questão dos eventos climáticos extremos, infelizmente, isso está sendo mais comum. E muitas vezes o município e o estado não têm suporte financeiro suficiente para combater incêndios. Aí o governo mandou esse PL e apresentou um requerimento de urgência. Para quê, André? Para que ele não passe nas comissões e seja aprovado direto no plenário. Ah, para quê? Aí os bolsonaristas caiu matando. E choradeira para tudo quanto é lado. Um chorou de cá, outro chorou de lá, falando o seguinte: e o nosso PL da anistia? Nós protocolizamos o PL da anistia com quase 300 assinaturas para urgência do PL. E agora, a toque de caixa, o governo manda aqui um projeto, um requerimento para urgência. Não será aprovado esse requerimento de urgência desse PL do governo. E o nosso PL da anistia. E foi um chororô para lá. Resumo da ópera. Foi aprovada a urgência do PL do governo federal. Foi, Andréia? Foi. Não obstante, eu tenho que deixar claro. Os bolsonaristas votaram contra. Não estão nem aí para o meio ambiente. Aí quando pega fogo lá no seu município, lá no seu estado, e o governador e o prefeito não têm suporte financeiro para combater o incêndio, você tem que bater na porta e reclamar, sabe com quem? Com esses deputados que votaram contra. Não estão nem aí para nada no Brasil. Querem que o Brasil pegue fogo. Só que se lascaram porque perderam. E foi aprovada a urgência do PL do governo. E o PL da anistia, Andréia? Nem fiasco, nem apareceu na berlinda. Aí o que aconteceu? Vou mostrar. Calma. Teve até uma briga
do Gustavo Gaia com o Omar Nascimento. Elmar Nascimento. E o que eu acho? Daqui a pouco eu vou te explicar. Eu acho é pouco, porque eles estão tão desesperados, os bolsonaristas da extrema-direita, que eles estão exatamente fazendo aquilo que eu disse que eles fariam. Eles estão tão desesperados que eles começaram a atacar. Não a esquerda. Não é a esquerda, não, porque a esquerda ela é combativa. A gente já está acostumado ao entreveiro, do jeito que vai e volta. Entendeu? Eles começaram a atacar quem? A própria direita. E foi para cima e estão indo para cima da direita. E eu acho é pouco. Porque eu já expliquei aqui em lives, inclusive no mês passado, que eu disse para vocês, ou a direita se posicionar contra o bolsonarismo, ou a extrema-direita vai acabar com a direita. Aí o que aconteceu? Foi um entreveiro geral entre esquerda e bolsonarista, André? Não. Entre a direita e os bolsonaristas. Daqui a pouco eu vou te mostrar a briga entre o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, que é de direita, com Gustavo Gaia. E vou te mostrar também o desafio e o ponto final que Sóstenes Cavalcante avisou ontem. Sóstenes Cavalcante, que está ali encabeçando a tramitação do PL da anistia para ver se é aprovado, para ver se passa no plenário, porque é o seguinte, a urgência que eles protocolizou com quase 300 assinaturas tem que ser aprovado pelo plenário. Ele protocolizou, foi o requerimento de urgência, não vai ser aprovado o PL, não. Tem que passar em votação no plenário se é aprovada a urgência. Não é porque tem assinatura de quase 300 que é aprovado, não. Tem que passar pelo plenário. E você conta ou eu conto? Quem é que coloca, Andréia, no plenário para ser aprovado ou não? Você sabe. O presidente da casa. E o presidente da casa está cagando e andando para eles. E pelo que tudo indica, não vai colocar, não. Aí o entreveiro foi por causa disso. Aí Sóstenes Cavalcante, o que ele fez? Ele falou que hoje, presta atenção nisso aqui, gente. Hoje é o último dia que eles dão para que Hugo Mota coloque o requerimento de urgência do PL da anistia. Hoje é o último dia. É o prazo final do Hugo Mota colocar para votação no plenário a urgência do PL. Se não colocar, vamos cortar as nossas relações. Aqui, Central. Aqui, Central. O que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Eu só espero, Sóstenes Cavalcante, que você cumpra com a sua palavra. E que não faça que nem a maioria dos bolsonaristas que fala, tira porrada e bomba e depois vira uma pombinha branca. Pega o rabo, enfia entre as pernas e não faz aquilo que disse que faria. Pegou o código, meu lindo e minha linda? Pegou? Que bom. Vamos ver? Primeiro, Sóstenes Cavalcante, desafiando Hugo Mota. E Hugo Mota já deu uma resposta para ele ontem. Ontem, na CNN, que daqui a pouco eu vou te mostrar. E depois nós vamos ver o entreveiro de Gustavo Gaia com Elmar Nascimento. Perceba que é direita e extrema-direita e direita. E o fogo tá pegando, o parquinho tá sendo incendiado. Só que isso a gente já falou que ia acontecer. O que eu acho? Bota aí, pelo amor. Você já colocou anistia? Já curtiu a live? Já votou no IBEST? Todo dia você pode votar no IBEST uma vez, viu? Me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos ficar entre os 3. Por favor. Central, bota e toca. Enquanto isso, o pau quebra na Câmara de Deputados Federais. Vamos ver aqui, meu lindo e minha linda. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê, Andréia? Porque a gente tá pagando a conta desse povo sem vergonha.
Nós, do PL, fomos os primeiros aliados do presidente Hugo Mota. E temos muito orgulho de dizer isso. Não temos vergonha. Agora, o presidente Hugo Mota, até agora, tem agradado o governo, e é papel dele agradar, porque ele também teve apoio do governo. Hoje, esta urgência não estava nem na pauta. Nós estamos permitindo que vote, porque nós não somos intransigentes nem com o governo, nós somos oposição. E muito menos com o presidente Hugo Mota. Opa, peraí. Estão permitindo que seja votado? Eles tentaram obstruir e não conseguiram. Eles disseram que não ia ser aprovado o requerimento de urgência do projeto de lei do governo Lula. E foi aprovado. Aí tá falando que eles estão deixando. Cria vergonha na tua cara, Sóstenes. Olha que eu ligo pra você. Tenha santa paciência, vai se converter. Ainda se diz de Jesus, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tadinho de Jesus. Mas tudo na política, presidente Elmar, tem limite. E o que eu gostaria que Vossa Excelência transmita ao presidente Hugo Mota essa minha mensagem, dizendo a ele que nós do PL, no dia de hoje, estamos estabelecendo um limite na nossa relação política. Amanhã é o dia da reunião de colégio de líderes. A maioria dos liderados e presididos pelo presidente Hugo Mota assinou a necessidade da urgência do PL da anistia. PL da anistia é um PL humanitário. E o nosso limite do PL está estabelecido nesta minha fala aqui hoje. Se amanhã este requerimento não for incluído na pauta na reunião do colégio de líderes, nós do PL estamos entendendo que é um gesto do presidente Hugo Mota para com o PL da antipolítica, do desrespeito político e da falta de consideração a quem foram seus primeiros aliados. Presidente Elmar, tudo na política tem limite. Tudo. O presidente Hugo Mota pediu que os líderes não assinassem, eu respeitei. Ele pediu um tempo, nós demos o tempo. O tempo agora acabou. Amanhã, ou ele pauta junto com os líderes a urgência da anistia, ou o limite do PL com ele chegou no nosso limite. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Sóstenes Cavalcante. É isso mesmo. Não aceite, Sóstenes Cavalcante. Vai pra cima. Briga com todo mundo. Isso mesmo. É tiro, porrada e bomba. Briga com o PL, briga com União Brasil, briga com o PSDB, com o PSD, briga com todo mundo. Você tá certo? Hoje é o último dia. Porque ele falou que é hoje. Hoje é o último dia. Se não for hoje, acabou. Cortou relação com o Hugo Mota. Parabéns, muito bem, é isso mesmo, é tiro, porrada e bomba. Chega! Meu pai, e o que eu acho? Eu acho é pouco. Se você concorda comigo, coloca sem anistia. Meu querido, vota no IBEST. Todos os dias você pode votar. Um voto por dia. Você me ajuda? Vota aí, vai. Vai lá, não custa nada. É só votar, tá bom? Melhor influenciadora de política do Brasil em 2025. A gente vai ou não vai? A gente já foi. E vamos pra cima. Bota! E toca! E vota! Tamo junto! Beijo no seu coração, muito obrigada. Meu querido, minha querida, eu quero agradecer pela sua presença, sapiência, resistência. Coloca o seu comentário, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Lula 2026 e tamo junto sempre. Bolsonaro, você vai pra cadeia. O que eu acho? Eu acho é pouco. Beijo no seu coração, se cuida, até a próxima live. Tchau.